dia, querido irmão, querido amigo. Bom chegar a você nesse dia. Nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, a sua família. E por isso nós estamos aqui nessa manhã para trazermos uma porção da palavra de Deus. E hoje quero compartilhar o texto que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Uma outra tradução vai dizer: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Hoje eu trago para vocês esse mandamento recíproco: levai as cargas uns dos outros, ou levai os fardos pesados uns dos outros. Esse levar os fardos, levar as cargas, a gente a princípio pode pensar que a palavra de Deus está se referindo especialmente assim: se você sabe de algum irmão que está em dificuldade, que está passando por uma provação muito grande, que está com algum problema, e você pensa assim: eu vou ajudá-lo, porque a Bíblia diz: levar as cargas uns dos outros. Então eu devo me colocar à disposição, eu devo ajudá-lo a levar esse problema, a passar por esse problema, a passar por essa dificuldade. É claro que isso também se aplica. A Bíblia fala que nós devemos demonstrar amor, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. A Bíblia diz que nós devemos ajudar uns aos outros. Então, certamente, se você sentir no seu coração e você souber de alguém que está com alguma dificuldade, a Bíblia manda e nos ordena, nos ensina a irmos ajudar, a fazermos alguma coisa para ajudar, para socorrer aquele que está aflito. Então é claro que isso também se aplica, mas no contexto aqui, esse levar as cargas uns dos outros está dentro de um contexto que tem a ver com restauração do pecado. Essa carga ou esse fardo pesado é o pecado que escraviza, o pecado que faz com que a pessoa sinta-se sobrecarregada. Por isso que ele diz aqui, se você ler o versículo 1, vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então ele vai falar aqui num contexto de pecado. Ele fala: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então esse levar as cargas é no sentido de buscar aquele irmão, de exortar, de restaurar, de trazer aquele irmão novamente a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja. Então, leve as cargas. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós não somos responsáveis pelo pecado, porque cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Mas nós somos responsáveis em cuidar, em ajudar, em buscar aquele irmão que por algum motivo caiu num pecado ou está escravo de um pecado. Então ele fala sobre esse levar as cargas. Nós precisamos fazer. Eu sei que é difícil isso, porque nós temos medo de não sermos aceitos, de não sermos compreendidos. É difícil porque às vezes a pessoa, quando ela está numa situação de pecado, ela não quer ouvir, ela não quer ser exortada. A Bíblia diz mesmo que a questão da disciplina, ela, no momento que ela é aplicada, ela não é aceita, as pessoas não gostam, não querem, mas ela produz um fruto abençoado de justiça. Então, nós precisamos aprender a levar as cargas uns dos outros. Agora, o texto fala aqui alguns aspectos importantes sobre isso que nós precisamos ter em mente. Primeiro, ele fala que essa restauração, ela é tarefa para cristãos espirituais. Diz aqui no versículo 1, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. Então ele fala de cristãos que não andam na carne, mas que andam no espírito.
cristãos que têm maturidade espiritual, que estão andando com Deus, que estão vivendo com Deus. Porque não adianta, como disse Jesus lá em Mateus, alguém que tem uma trave no olho tentar tirar o cisco do olho do outro. Então você tem que olhar para si, você tem que entender, eu sou espiritual, eu estou em condições de fazer isso, eu tenho andado com Deus, né? Não que você vai se orgulhar, porque algo também que é dito aqui é que a restauração deve ser feita com genuína humildade. Ele fala, devem restaurá-lo com mansidão. Aí no versículo 3 ele vai dizer, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Então ele fala aqui no sentido de que a gente deve ir ao outro com humildade. Nós não somos melhores, não somos superiores, não devemos julgar o outro, mas nós estamos ali para levar a palavra, para tentar trazer o irmão de volta, restaurar, trazer aquele irmão ao arrependimento. Então precisa haver humildade para que possa haver esse trabalho de levar as cargas e de trazer a restauração ao irmão. A Bíblia fala também, e é importante a gente lembrar, sobre a questão do pecado, né? Diz que o pecado, ele é muitas vezes contra si mesmo. Quando o cristão ele peca contra si mesmo, é algo que está prejudicando a ele mesmo, seu relacionamento com Deus e, claro, com a igreja, mas é algo que ele está fazendo contra ele mesmo, né? Existe o pecado contra o irmão. E a Bíblia fala que quando alguém peca contra o outro, o que Jesus diz lá em Mateus 18? Que você deve ir buscar, conversar com ele, tentar reconciliar, mas se não conseguir, pega 2, 3 testemunhas, leva lá. Se não conseguir, leva à igreja, aí sim considera-o como gentio publicano, disse Jesus. Então, você tem que fazer todas essas etapas, você não pode desistir, você tem que tentar de tudo para restaurar, para trazer de volta esse irmão que pecou. E o pecado todo ele, com certeza, é contra Deus, né? Então, se eu peco contra o irmão, eu peco contra Deus. Então, aqui Paulo está dizendo sobre essa restauração em todos os aspectos. Seja qual for o pecado, levar as cargas uns dos outros, é realmente buscar trazer a pessoa à restauração. E não é algo de uma pessoa só. Por isso que ele fala assim, vocês que são espirituais. Está falando para a igreja. Vocês que são espirituais. Então não é algo de uma pessoa, mas a restauração é para mais de uma pessoa. Por isso que Jesus também ensinou lá em Mateus 18, falando das 2, 3 testemunhas, falando de levar a igreja, porque todos nós somos responsáveis uns pelos outros, e o pecado afeta toda a igreja, afeta todo o corpo. Então, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que o Senhor nos ensine, nos ajude, nos dê uma vida espiritual que nos ajude a ter visão e a ter amor, bondade, benignidade, que são frutos do Espírito, é fruto do Espírito, para podermos ir em busca do nosso irmão, em busca daquele que está caído, em busca daquele que precisa de ajuda para trazer a restauração. Nós somos responsáveis uns pelos outros, em ajudar, em levar as cargas uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe, apesar de tão difícil, possamos ajudar um ao outro nessa caminhada, andando com Deus, vivendo em obediência à palavra. Que o Senhor nos capacite, que Ele nos ajude. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor até aqui tem nos ajudado e tem nos sustentado, ó Pai. Pai querido, nos dê esse espírito de humildade, de mansidão, de temor ao Senhor. Nos dê, ó Deus, esse amor que nos leva a buscar o nosso irmão, a socorrer, a levar a carga um do outro, ó Pai.
Isso também nos ensina que nós não estamos sozinhos, ó Pai, que nós não devemos levar sozinho esse fardo pesado. Se alguém está em pecado, em nome de Jesus, só venha quebrantar esse coração e de alguma maneira, ó Pai, possa restaurar essa vida, Senhor. Assim age na nossa vida, não nos deixe viver distante do Senhor, não nos deixe viver longe da Tua vontade, fazendo aquilo que não Te agrada, ó Pai. E nos ajude também para socorrermos uns aos outros, ó Pai. Que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para restaurar, para ajudar aquele que necessita de restauração, necessita de voltar à comunhão, ó Pai. Pai querido, nos abençoe, ó Pai. Abençoa cada família, cada pessoa que nos ouve nessa hora. Em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre cada um. Tem misericórdia também, ó Deus, pedimos pelo nosso país, que tanto carece, ó Pai, de transformação, de mudança, de salvação, de arrependimento, para voltar-se para o Senhor. Ó Pai, quebranta, ó Deus, a nossa nação, quebranta o povo brasileiro, os nossos governantes, ó Pai. Em nome de Jesus, traz cura, mas não só cura física, traz cura espiritual para essa nação, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia, nós te pedimos. E ajuda, ó Deus, que a Tua igreja possa ser instrumento para essa cura, para essa restauração. Abençoa, ó Pai. Nós, ó Pai, te pedimos e nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, querido amigo, que Deus abençoe a sua casa e te ajude a andar com Deus, em obediência a Deus. Esteja pronto também a pedir ajuda quando precisar. Pedir ajuda ao irmão, aquele que é maduro espiritualmente, aquele que pode te ajudar, mas não se sinta só. Nós estamos aqui uns aos outros. Levar as cargas uns dos outros é tarefa de todo cristão. Que Deus te abençoe, te guarde, que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.